conceito de segurança jurídica, ele é um conceito muito amplo, muito complexo. Se a gente for pensar em todos os aspectos que este conceito pode abordar, nós vamos até chegar ao campo das questões psicológicas, né? Existem pessoas mais seguras, menos seguras, eu me sinto seguro nesse ambiente jurídico que eu vivo, não me sinto, né? Então, para tornar este conceito operacional, é necessário que a gente faça uma simplificação, faça alguns cortes nesse conceito para dar-lhe mais concretude. Na verdade, eu acho que nós precisamos fazer 2 cortes, né? Um primeiro corte é um corte que tem sentido em qualquer ramo jurídico, né? O segundo corte vai ser específico do direito comercial, né? O primeiro corte vai nos levar a ver a segurança jurídica como uma previsibilidade, né, como uma capacidade de prever, de antecipar as decisões judiciais, né? Quanto mais previsíveis forem as decisões judiciais, maiores serão os níveis de segurança jurídica de um determinado ordenamento, de um determinado país, né? Então, isso, me parece, é um primeiro corte em que temos ainda um conceito de segurança jurídica que se aplica a direito comercial, mas direito tributário, direito trabalhista, direito civil, né? É uma previsibilidade das decisões judiciais. E aqui nós precisamos, desde logo, afastar uma ideia que seria equivocada, né, da capacidade que nós não temos, né, de antecipar 100% das decisões judiciais. Não é possível, e eu acredito que nunca será possível. Por mais que a gente desenvolva a jurimetria está se desenvolvendo a passos largos aqui no Brasil, nós não chegaremos nunca na possibilidade de antecipar 100% das decisões judiciais, né? Mas isto não interfere com a questão da segurança jurídica. Nós não teremos, assim, segurança jurídica, antecipação de 100% das decisões judiciais. Haverá sempre uma margem de imprevisibilidade previsível, né? Haverá sempre uma certa quantidade de decisões judiciais que serão impossíveis de antecipar, de prever, né? E isto é bom para o direito, isto é bom para a evolução do direito, né? Todos os saltos que nós encontramos na jurisprudência, né, que foram passar lá para trás, né, a questão do reconhecimento da união estável, né, depois a questão do reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, são decisões, em certo sentido, imprevisíveis, né, porque olhavam lá para o ordenamento jurídico e diziam, não pode. Lá atrás, não tem divórcio, não há dissolução do casamento, então não pode ser feito um novo vínculo. E decisões imprevisíveis nessa área foram trazendo a evolução para o direito. Em relação ao empresário, em relação ao direito comercial, é possível trabalhar com uma certa margem de imprevisibilidade previsível, né? O empresário consegue colocar nas suas contas que um percentual das decisões vai surpreendê-lo, né? Isso não impede o cálculo empresarial, isso não torna o ambiente inseguro. O ambiente de negócios fica inseguro quando essa margem de imprevisibilidade previsível ultrapassa um determinado padrão aí meio normal e as decisões imprevisíveis passam a ter uma frequência que inviabiliza o cálculo empresarial. Enfim, o empresário não consegue mais fazer as contas do quanto ele precisa acrescer aos seus custos para ter uma perspectiva de lucro que lhe pareça atraente, né? Porque as decisões podem surpreendê-lo e toda a margem que ele imaginava ter de lucro ser consumido com obrigações que ele não sabia que ele tinha, né? Então, nesse primeiro corte, segurança jurídica é previsibilidade das decisões judiciais, mas nunca caindo na ilusão de que poderemos, ou deveremos, ou seria bom
anteciparmos 100% das decisões. Temos que antecipar 99% das decisões, né? Isso, sim, para que a economia funcione bem, ou seja, temos a margem de decisões imprevisíveis deve ser pequena, né? Isto, como eu disse, é um primeiro corte, uma primeira redução do conceito de segurança jurídica, que nos leva a reflexões pertinentes a qualquer ramo do direito. No segundo corte que eu vou propor, este sim nos levará a um conceito de segurança jurídica específico do direito comercial. Que corte é este, né? E aqui eu quero dizer que, enfim, segurança jurídica não é um tema com os quais os diversos ramos do direito se preocupam, tirando o direito tributário, que tem é um dos conceitos, é a segurança jurídica, né? Mas não é algo que a gente encontra com uma farta literatura em outros ramos, né? Mas cada ramo possui o seu modo próprio de ver a questão, né? No direito comercial, esse modo próprio está relacionado com a alocação de riscos. Eu vou enunciar e me dedicarei até o fim da minha intervenção a tentar convencê-los disto que eu vou enunciar, né? O ambiente de segurança jurídica no direito comercial existe quando as decisões judiciais respeitam as alocações de risco previstas em lei ou em contrato. Quando as decisões judiciais desalocam riscos, criam um ambiente de insegurança jurídica. Ou seja, se aquele agente econômico concordou em assumir um determinado risco, se ele suporta as consequências desse risco, ou por uma decisão judicial que implique que ele suporte as consequências desse risco, nós temos alocação de risco respeitada. Quando a decisão judicial poupa um empresário das consequências dos riscos que ele assumiu, desaloca esse risco, aí é que cria um ambiente de insegurança jurídica. Por quê? Porque, ao poupar um empresário do risco que ele assumiu, inevitavelmente ele faz com que outro empresário que não assumiu o risco suporte as consequências. Suporte as consequências de um risco que ele não assumiu. Tá? Não dá para poupar alguém de um risco e o risco desaparecer. Alguém vai suportar as consequências desse risco. Se não é aquele que assumiu o risco, que trouxe o risco para si, é um outro que não trouxe o risco para si. Tá? Vejam, a questão do risco, dessa alocação de risco, é sempre bom a gente lembrar, é uma questão também de preço, né? É muito fácil a gente perceber quando a gente pensa no seguro, né? Eu tenho um automóvel, corro o risco de ter esse automóvel furtado, se eu não quero esse risco, não quero assumir esse risco, eu faço um seguro e pago para ter esse seguro, né? Esse formato nós vamos encontrar em qualquer relação empresarial, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, né? Quem chama o risco para si, né, paga menos, de alguma forma, para exercer aquela atividade. Quem transfere o risco, paga para transferir o risco, né? Então, quem não quer fazer seguro de automóvel, assume o risco de ter o seu automóvel furtado, ok, ele não vai pagar por isso. Quem faz um seguro vai pagar o prêmio, né? Então, quando nós estamos falando de alocação de risco, estamos falando de composições de preço, né? Então, quando eu faço alguém que assumiu para si um risco, quando eu poupo essa pessoa das consequências desse risco, né, essa pessoa, esse risco vai ser transferido para uma outra, a distorção está em que essa outra pessoa pagou para não ter esse risco e está suportando o risco. E aquela outra teve alguma vantagem em função de assumir o risco e está sendo poupado desse risco e continua usufruindo da vantagem, né? Então, o ambiente de segurança jurídica no direito comercial
é o respeito à alocação dos riscos. Você assumiu o risco, você responde por essa consequência desse risco. Você não assumiu o risco, você não vai responder pelas consequências do risco. Tá? Quando a decisão judicial chega neste cenário, existe segurança jurídica. Quando desalocam-se os riscos, nós temos a quebra da segurança jurídica, nós temos a insegurança jurídica. Vamos pegar alguns exemplos, né? Avançando um pouco na nossa reflexão, nós podemos dizer que, enfim, toda atividade empresarial é uma atividade de risco, né? Por mais que o empresário seja competente, por mais que o empresário seja diligente, honesto, se cerque de todos os cuidados, dos melhores especialistas, a atividade pode não dar certo. Não, pode não dar certo, é atividade de risco. Então, o que o empresário faz no seu dia a dia é gerenciar riscos. Decidir quais riscos ele vai assumir, quais riscos ele não vai assumir, e existem instrumentos de direito comercial, instrumentos legais, instrumentos contratuais, para que ele gerencie esses riscos, para que ele chame para si alguns riscos e pague para não correr outros tantos riscos. Instrumentos legais. Um instrumento legal é o patrimônio de afetação, por exemplo, né? Então, na atividade de construção, de incorporação imobiliária, né? Então, a incorporadora tem lá, está desenvolvendo, sei lá, 3, 4 prédios, está construindo 3, 4 prédios em diferentes lugares da cidade, um é comercial, outro é residencial, né? Cada um desses empreendimentos tem os seus próprios riscos, né? Num deles, venderam-se todas as unidades na planta, né? Vai ter liquidez para levar essa obra adiante. Outro, não foram vendidas todas as unidades na planta. Num outro lá, um vizinho que achou que não sei quem entrou com uma ação liminar, segurou, teve que caçar, gastou mais, atrasou a obra, teve lá um outro risco naquele empreendimento. Um outro empreendimento teve risco de construção mesmo, né? Quando chegaram lá na hora de fazer a fundação, o solo tinha uma composição diferente, que não tinha sido, e precisa que os alicerces vá mais a fundo, isso vai aumentar o custo da atividade. Então, cada empreendimento tem os seus riscos. O patrimônio de afetação é um instrumento que a lei dá para a incorporadora para que segregue esses riscos, né? Então, no empreendimento número 1, né, não vai ser prejudicado pelos riscos do empreendimento número 2, né, e o 2 não vai ser beneficiado pela não ocorrência do risco no número 1. Né. Então, esse patrimônio de afetação é um instrumento de segregação de riscos que a lei prevê. Né. É importante também para o consumidor, né, o consumidor que vai lá comprar um apartamento num empreendimento que está indo tudo bem, né? Foi bem vendido na planta, nenhum vizinho entrou com liminar, não teve risco de obra, tá lá, não choveu tanto ali naquela, digamos, 2 cidades. Esse vai ser beneficiado porque ele só vai correr, digamos assim, indiretamente os riscos daquele empreendimento onde ele comprou uma unidade. E não vai correr o risco daquele outro empreendimento que talvez ele até tenha olhado e falado, isso daqui não vai dar. Nesse bairro aqui, nesse tipo de apartamento com essa metragem, não vai vender, né? Então, esse é um instrumento de alocação de riscos previsto em lei, né? Com esse instrumento, todas as receitas de venda dessas unidades são usadas na construção da unidade, no pagamento dos fornecedores de serviços e produtos para aquela unidade, e depois o saldo positivo é que vai para a incorporadora, né? O trabalhador que trabalhou naquela outra unidade, se for entrar com reclamação trabalhista, não vai poder consumir os recursos daquele empreendimento onde ele não trabalhou. Ele só vai poder afetar eventual saldo líquido que for para a mão do incorporador. É isso que diz a lei, né? Novamente, aí, riscos, nós estamos falando aí não de risco de empresário, mas risco de trabalhador, né? Trabalhador também corre riscos, né? Um dia a gente vai ter que
o Brasil evoluindo, onde a gente vai discutir também sobre a alocação de riscos no direito do trabalho, né? Respeitar o trabalhador assume uns tantos riscos pelos quais ele não pode ser poupado. Bom, mas deixa essa discussão para depois, né? E alguns instrumentos de alocação de riscos são instrumentos contratuais, né? Eu vou trazer aqui um exemplo, é uma operação até um tanto complexa, mas que me parece muito oportuna, muito ilustrativa disso que eu estou tentando construir aqui com vocês. A garantia autônoma, a garantia primeira demanda, né? Então, é um instrumento usado em empreendimentos de porte ou entre grandes empresas, né? Então, digamos, nós temos aqui um empresário que é credor e o outro que é o devedor. Digamos que o credor pode ser um banco que está financiando a construção de uma infraestrutura qualquer, uma usina hidrelétrica. Tal. Nós temos um credor e um devedor, né? E este credor, né, e o devedor contrataram que a garantia da satisfação desse débito, a garantia do pagamento desta obrigação, seria feita por meio de uma garantia autônoma, garantia primeira demanda. Ou seja, um terceiro personagem, normalmente um banco, vai prestar esta garantia autônoma. Se o devedor não pagar, eu pago. Então é uma fiança? Não é uma fiança. Fiança é uma garantia acessória, não é uma garantia autônoma. A fiança segue a sorte do principal. A garantia autônoma não segue a sorte do principal. Como é que funciona, então? Funciona da seguinte forma. Sempre que o credor disser, me pague, banco, o banco paga. Garantia a primeira demanda. O credor pega e fala, me pague. O banco paga. E sempre que o credor falar, me pague, e o banco pagar, o banco pode cobrar do devedor, e o devedor tem que pagar esse banco. Então, basta a requisição do pagamento pelo credor. O credor requisita o pagamento pelo banco, o banco que prestou a garantia autônoma paga e passa a ter um crédito em regresso contra o devedor tem que pagar, né? Sem discutir se é devido ou não. O banco não pode chegar e falar assim, você está me requisitando o pagamento, mas venceu a obrigação, não venceu? Pagamento é a primeira requisição. Ou seja, sempre que um devedor concede uma garantia autônoma, ele chama para si, ele assume contratualmente o risco de pague primeiro, discuta depois. Ele chamou esse risco. Pague primeiro, discuta depois. Ele pagou menos por esse financiamento porque ele já assumiu esse risco. A garantia autônoma faz com que o financiamento seja mais barato. O credor consegue dar esse crédito mais barato porque ele tem um mecanismo de satisfação desse crédito, enfim, sem risco nenhum. Requisito, o banco paga. E se o credor requisitar um pagamento a que ele não tinha direito? O banco paga, o devedor paga o banco, e o devedor entra com a ação contra o credor para dizer, você não tinha que requisitar esse pagamento, você me indenize, você, enfim, me devolva o que tinha que fazer, mas me indenize todos os danos que o seu ilícito cometeu, o seu ilícito causou. Ou seja, devedor, quando eu concordo em dar uma garantia autônoma, assumo o risco de pagar primeiro, discutir depois. Primeiro eu pago, se eu não devo, eu entro com o processo para resolver a questão. Tá? É esta alocação de risco que decorre do contrato de garantia autônoma. Tá? E os preços são compatíveis com essa distribuição de risco. Mas o que a gente, infelizmente, vê, muitas decisões no Poder Judiciário brasileiro, em que esse instrumento não é bem compreendido. E, na hora em que o credor requisita o pagamento, o devedor vai ao Poder Judiciário e fala, Excelência,
não dê uma ordem que impeça o banco de pagar. É das coisas mais difíceis de explicar para os empresários estrangeiros, investidores estrangeiros, por que a garantia à primeira demanda no Brasil não é uma garantia à primeira demanda. Como é que o juiz manda o banco não pagar? Não, vamos ver se deve, não deve. Aí o devedor sempre tem lá uma razão pela qual, não, eu não devo, porque, na verdade, tratava de uma obra, medição. Ele pagou menos pelo financiamento para ter outro risco, para ter o risco de pago e depois eu discuto se a medição, se não sei o quê, se era devido, se não era devido, etc. Então, o judiciário tem que negar esta ordem. É claro que o Banco Brasileiro também fica muito feliz quando recebe uma ordem para não pagar, porque aí, opa, senão sou eu que tenho que buscar do devedor. Os bancos brasileiros, enfim, nessa hora também não vão lá defender a figura da garantia primeira demanda. Mas é um exemplo que me parece muito claro de que as partes contrataram uma determinada alocação de riscos e o Poder Judiciário foi lá e desalocou esses riscos. Quem assumiu um risco foi poupado das consequências desse risco. E quem não assumiu o risco está suportando as consequências de um risco que ele não assumiu. Então, houve uma desalocação de risco, e é isto que faz com que haja insegurança jurídica no direito comercial. Então, o direito comercial, o conceito de segurança jurídica no direito comercial seria a eficiência da alocação legal ou contratual dos riscos. Há segurança jurídica no direito comercial quando os instrumentos legais e os instrumentos contratuais de alocação de riscos são eficientes, eficazes, funcionam. Quando os empresários que assumiram certos riscos respondem pelas consequências desses riscos, e aqueles que não assumiram determinados riscos não assumem as consequências, não sofrem as consequências desse risco. Ninguém é poupado das consequências dos riscos que assume, enfim, porque decidiu ser empresário. Quem não quer assumir riscos e, enfim, ganhar aqui, perder ali e torcer, porque empresário tem isso, não tem nenhum empresário que acerta sempre. Assim como não tem nenhum empresário que erra sempre. Eles acertam e erram o dia todo. Eles esperam, o sucesso, aqueles que têm sucesso, são aqueles sucessos que acertam um pouco mais do que erram. Mas eles correm risco de errarem um pouquinho mais do que acertam. Mas é por isso que eles são empresários. Enfim, é o que eles escolheram fazer da vida, eles gerenciam riscos. Se não tem jeito para isso, vai ser advogado, é uma boa também. Dorme sossegado, vai ser advogado de empresário, então, melhor ainda. Veja, eu vou dar mais 2 exemplos, eu não quero me alongar muito aqui, porque eu sei que o horário está mais apertado, mas eu quero mais 2 exemplos que me parecem também mostram como a gente está, enfim, vivendo um ambiente de insegurança jurídica no direito comercial brasileiro. A questão dos grupos de sociedades. A gente vai lá no artigo 266 da Lei das SAs e lá está escrito com todas as letras que as sociedades integrantes de grupos são pessoas jurídicas autônomas, com seu próprio patrimônio. Pessoas jurídicas autônomas com seu próprio patrimônio. É impossível melhorar a redação do artigo 266 para ficar mais claro que as sociedades que integram um grupo são autônomas umas das outras. Se uma delas falir, ela faliu, o grupo não faliu. Eu não posso responsabilizar a outra sociedade por uma obrigação dessa, porque está lá no artigo 266 de uma forma, enfim, assim, não, vamos melhorar a lei para dar mais segurança jurídica. Nesse caso, não tem o que escrever mais no artigo 266 para ficar mais claro. Agora, nas recuperações judiciais que têm aparecido por aí de grupo, esta regra 266 é absolutamente desrespeitada. É desrespeitada.
Porque o próprio devedor chega lá e fala, olha, vamos fazer tudo isso aqui uma conta só, né? E aí, e claro, no grupo tem empresas que estão indo bem e tem a empresa de agronegócio que está indo mal, né? Então, no grupo, o devedor vai lá e fala, bom, então vamos misturar tudo. Mas aí a gente vê, aquele credor que emprestou dinheiro, seja fornecedor, seja banco, emprestou dinheiro para uma sociedade, né? Avaliou o risco daquela sociedade. O banco tem, por norma do Banco Central, tem que avaliar o risco grupo. Ok, avalia o risco grupo para definir o seu risco, mas ele vai ter o patrimônio daquela sociedade para responder pela sua obrigação. É esta que é a regra, né? Ele emprestou dinheiro para esta subsidiária porque ele avaliou que esta subsidiária vai bem, e de fato ela vai bem, né? De repente, porque aquela outra subsidiária que ele nem investigou está indo mal, para fazer a recuperação do grupo, ele vai entrar no plano de recuperação e ter o seu crédito atingido, diminuído. Tá certo? Ou seja, a tal da consolidação substancial, olha que nome bonito que acharam, né? Trouxeram lá do direito alemão, consolidação substancial, que nada mais é do que não aplicar o 266 da Lei das SA, né? Faz com que as pessoas que assumir o risco de emprestar para uma sociedade tenham que sofrer as consequências do risco de emprestar para outra sociedade, que ele nem avaliou, e que, se ele já tivesse avaliado, ele não teria feito o empréstimo, porque, enfim, aquele instrumento de alocação de riscos que está na lei, está no artigo 266 da Lei das SAs, não está tendo efetividade. Outro exemplo, e com isso eu encerro, na verdade, é a própria definição do que vem a ser agronegócio, né? Agronegócio, as pessoas associam assim como produção rural, né? E, claro, todo agronegócio envolve produção rural, mas eu vou dizer, agronegócio é uma indústria urbana, né? O que é um agronegócio? O agronegócio é uma indústria de alocação de riscos, é uma indústria de segregação de riscos. Veja lá, nós temos lá o nosso produtor rural, e ele entende tudo de plantação de soja. Tem tudo de plantação de soja. Qual é a época certa para plantar, qual é a semente melhor que tem no mercado, qual é o adubo, quantos empregados precisa contratar. Ele entende tudo de soja e ele, pela vida dele, ele é produtor rural, ele assume o que a gente poderia chamar de risco biológico, risco da natureza, né? De repente, acontece lá não sei que problema da natureza pode criar com a soja, mas pode dar lá um problema e ele perde tudo. Ele assumiu um risco que ele tem o conhecimento para tratar, que é o risco da natureza. E disso ele entende, e isso ele sabe o que fazer. Agora, existe um outro risco que o produtor rural ele não conhece, que é o risco de oscilação do preço da commodity no mercado global. Então, ele vai fazer todas as contas dele em reais, vai plantar, vai comprar, vai lá, bom, se eu vender essa soja por X, né, eu vou ficar no lucro, estou satisfeito para passar esse ano. Mas se chega no momento de vender a soja por X, as commodities no mercado global sumiram, desceram, fizeram umas oscilações, e ele não alcança esse X, né, você fala, vamos mudar o produto. Ele faz laranja e houve uma super safra da laranja lá nos Estados Unidos, pronto, baixou o preço da laranja. Então, no agronegócio, são instrumentos legais em que o produtor rural fica com o risco biológico e o risco de oscilação do preço das commodities no mercado global é assumido por outros personagens do agronegócio, por pessoas que nunca sujaram seus sapatos no pó de uma fazenda. As pessoas que, se olhar um pé de café e um pé de soja, não vai saber dizer qual é um, qual é outro. São pessoas que vivem as suas vidas na frente de um computador, vendo preços de commodities no mundo todo e decidindo, compro, vendo aqui, compro, vendo lá. Então, estas pessoas assumem os riscos através de hedge, através de compra antecipada de safra, tem um montão de instrumentos do agronegócio, né? Então, a gente tem lá, um dos instrumentos, vamos dizer, é esse, a compra antecipada de safra. Então, eu vendo hoje,
a soja que eu vou colher daqui a alguns meses e já vendo por um preço fixo, em reais. Esse preço, eu cheguei à conclusão de que vai ser legal para mim. Eu gastei 90 para fazer essa produção e vou vender por 100. E com esses 10 eu vou viver um ano tranquilo com a minha atividade. Né? A trading vai comprar, então, por 100, uma soja que ele vai receber daqui a alguns meses. Ok, chega daqui a alguns meses, o preço da soja está elevadíssimo. A trading vai pagar 100 e vai vender por 200 essa soja. Né? Mas é isso mesmo. Ele ficou com o risco biológico e quem assumiu o risco do preço foi a trading. Se eventualmente chega no momento de vender por 100, a soja no mercado global está a 80, a trading paga 100 e vai vender por 80. Vai ficar ela com prejuízo. A trading é maluca? Não. A trading, se ela fizer essa operação só com soja, ela é maluca. Mas é que essa trading faz com diversas commodities. Em algumas ela vai ganhar, outras ela vai perder, em algumas ela vai acertar, outras ela vai errar, e, na maioria das vezes, ela vai errar menos vezes do que acertar e vai sobreviver. E é um agente econômico que está gerenciando os riscos que chamou para si. Mas existem algumas decisões na área do agronegócio em que este produtor rural que vendeu a soja por 100 chega para o juiz e fala: excelência, excelência, aquele banco quer me dizer, a soja vale 200, só quer me pagar por 100. Deixa eu pagar para o banco 100 e mais 10 e vender a soja por 200 e encontra respaldo em algumas decisões do Poder Judiciário, que desaloca o risco em que o agronegócio foi construído, né, criando um ambiente de insegurança jurídica. Agora, e finalizando, né, por que, enfim, é um mal o ambiente de insegurança jurídica no direito comercial? Quem sai prejudicado? É a trading, é o banco, são os empresários? Não. No mundo em que vivemos, é um mundo globalizado, né? O empresário, o investidor, tem o mundo todo para investir. O brasileiro tem o mundo todo para investir. Pode investir em Costa Rica, na França, na China, facilmente, dando cliques no seu computador. A mesma coisa o chinês, o costarriquenho, o francês. O mundo todo para investir. Se um brasileiro olha para o Brasil e fala: esse ambiente de negócios, o direito comercial não tem segurança jurídica que eu quero para o meu investimento, eu vou investir em outro lugar. Rapidamente, facilmente, sem problema nenhum. Não é uma forma, se um francês olha, opa, vamos ver o Brasil. É um ambiente de insegurança jurídica complicado. Não vou investir lá, vou investir em outro lugar. Não. Significa que no Brasil nós não temos capacidade de atração a investimento por causa da insegurança jurídica? Quando a gente vê os números contradizem um pouco essa hipótese, porque o Brasil é um dos países que mais atrai investimento estrangeiro. Então, como é que é isso? Então tudo bem? Vamos ver que tipo de investidor a gente está atraindo. Vocês sabem que desde os fenícios, existe uma regra, enfim, que diz que quanto maior o risco, maior o retorno desejado. Então, se eu concordo em assumir um grande risco, porque a perspectiva de um retorno muito grande. Se eu vou assumir um risco menor, não adianta querer, o retorno vai ser menor também. Não existe a equação pouco risco e grande retorno. Não tem. Por que não tem? Porque não tem. É lei da oferta e da procura. Não tem. Que investidores se interessam por um país com insegurança jurídica no direito comercial? Investidores que querem um risco maior. Aquele investidor conservador, um varejista finlandês, ele tem lá um supermercado finlandês, ele vai olhar para o Brasil e falar: não quero nem saber. Mas um outro investidor que está atrás de grandes retornos, grandes riscos, ele não vai investir na Finlândia, ele vai investir no Brasil.
Ou seja, um país com insegurança jurídica grande no direito comercial acaba atraindo investidores, investidores interessados em grandes retornos. Investidores estão atrás de locais arriscados. Eles têm um nome, risk takers. Eles querem locais arriscados para investir o dinheiro. Mas como é que eles vão obter esse grande retorno? Cobrando mais caro pelos produtos e serviços. Então, a gente paga um celular aqui mais caro do que um consumidor norte-americano paga pelo mesmo iPhone lá, parte porque o ambiente de negócios no Brasil tem insegurança jurídica. Mas os impostos, desconta os impostos lá, desconta os impostos aqui, continua sendo mais caro aqui. O empresário que vem para cá, ele precisa trabalhar com uma margem de lucro maior do que em outros ambientes mais seguros. Por quê? Porque pode vir um juiz do seu trabalho e pode dizer, olha, na verdade, eu cheguei à conclusão que, pela Constituição, a licença maternidade é de 3 anos. E você, então, vai pagar. Não, porque você não me avisou antes de eu fazer minhas contas aqui. Né? Então, ele precisa trabalhar com grandes margens de risco, porque ele não sabe o que vai vir. E essas grandes margens de riscos, essa grande margem de lucros, esses spreads, ele só vai poder colocar no bolso se praticar preços mais altos nos produtos e serviços. Então, quem paga pela insegurança jurídica no direito comercial somos nós consumidores. Nós consumidores e nós trabalhadores. São menos investimentos, menos postos de trabalho. São produtos e serviços mais caros no mercado. E o empresário brasileiro, se ele não está gostando disso aqui, se ele não é um empresário que gosta de risco, o empresário brasileiro não é um dos que mais gosta de risco, não, mas alguns gostam, né? Mas se ele é um empresário conservador, que não é um risk taker, ele já está com o dinheiro em outro lugar, não está aqui. Então, ele não é prejudicado pelo... Ele é prejudicado se ele for consumidor também aqui no Brasil, mas ele pega o avião, consome lá fora. Né? O maior prejudicado pelo ambiente de negócios com baixa segurança jurídica de direito comercial são os consumidores e são os trabalhadores, não são os empresários.